Recebi uma herança enorme de um antigo amigo da minha mãe, que não via há mais de 20 anos, e descobri que ele me deixou como beneficiário principal, enquanto o próprio filho recebeu apenas uma pequena parte. Quando contei à minha mãe, a reação dela me chocou. Ela implorou para que eu não aceitasse nada. Agora o filho dele quer contestar o testamento. Minha mãe está desesperada para que eu abra mão da herança. E eu não sei mais o que pensar de tudo isso. Eu, homem de 32 anos, moro com minha esposa, Rachel, de 30, e nossa filha de 3 anos em uma casa modesta nos subúrbios. Nós dois trabalhamos em tempo integral. Eu atuo na área de TI, e a Rachel dá aulas na escola primária local. Não estamos passando dificuldades financeiras, mas definitivamente também não somos ricos. Temos algumas economias, uma hipoteca razoável e estamos trabalhando duro para construir um futuro estável para nossa filha. Na última terça-feira, recebi uma carta registrada que virou minha vida de cabeça para baixo. Era de um escritório de advocacia informando que um homem chamado Walter havia falecido e que eu havia sido nomeado beneficiário em seu testamento. Quando vi a carta, meu primeiro pensamento foi que se tratava de algum tipo de golpe. O nome Walter soava vagamente familiar, mas não consegui identificá-lo de imediato. Depois de encarar a carta por alguns minutos, de repente me lembrei de quem Walter era. Ele era um antigo amigo da minha mãe dos tempos de faculdade. Eles continuaram amigos depois da faculdade, e quando eu era criança, Walter, a esposa dele e o filho deles, Mark, costumavam visitar nossa casa ocasionalmente para jantares e churrascos. Mark tinha mais ou menos a minha idade, talvez um ano mais novo, e eu me lembrava dele me seguindo pela casa sempre que nos visitavam. Jogávamos videogame no meu quarto enquanto os adultos conversavam no andar de baixo. Essas memórias são um pouco nebulosas. Eu não via Walter nem sua família desde que eu tinha cerca de 10 anos, quando eles se mudaram para outro estado. Liguei imediatamente para minha mãe, de 63 anos, para confirmar se era o mesmo Walter da época da faculdade. Ela confirmou que sim, e pareceu surpresa ao saber da carta. Meu próximo passo foi entrar em contato com o escritório de advocacia. Marquei uma reunião por Zoom com o advogado mencionado na carta para o dia seguinte. A reunião com o advogado foi quando tudo ficou realmente estranho. Ele se apresentou como o executor do testamento de Walter e me informou que eu não era apenas um beneficiário secundário. Eu era o beneficiário principal do espólio de Walter. De acordo com o testamento, eu herdaria a casa de Walter, avaliada em aproximadamente 1,3 milhão de dólares, e contas de investimento no valor de cerca de 900 mil dólares, totalizando 2,2 milhões. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Porque Walter, alguém com quem eu não falava nem tinha contato havia mais de 2 décadas, deixaria toda a sua fortuna para mim. Expressei minha confusão ao advogado, que pareceu compreender meu choque, mas confirmou que o testamento era legítimo e legalmente válido. Ele também mencionou que o filho de Walter, Mark, havia solicitado entrar em contato comigo e perguntou se eu concordaria em compartilhar minhas informações com ele. Eu concordei, na esperança de que Mark pudesse ter alguma resposta para essa situação bizarra. A chamada por Zoom com Mark, homem de 31 anos, aconteceu alguns dias depois. A esposa dele estava sentada ao seu lado durante a chamada. Eu esperava obter alguma visão sobre a vida de Walter depois que eles se mudaram e talvez entender o motivo por trás do testamento. Mark explicou que seus pais haviam se divorciado pouco tempo depois de se mudarem da nossa cidade. A mãe dele ficou com a guarda principal, e Mark inicialmente passava os fins de semana com o pai. No entanto, ao longo de cerca de 1 ano, Walter foi se afastando gradualmente da vida de Mark. O contato entre eles se tornou cada vez mais raro, limitado a algumas ligações em feriados e encontros breves algumas vezes por ano. Walter se mudou novamente após o divórcio, passou a viver sozinho e nunca mais se casou. Mark me contou que só ficou sabendo da morte do pai por meio do mesmo advogado que entrou em contato comigo. Ele foi informado de que sua herança seria de 50 mil dólares, uma pequena fração do patrimônio total. Mark me perguntou se eu havia mantido contato com Walter nos últimos anos ou se sabia de algum motivo para que seu pai me nomeasse como beneficiário principal. Confirmei que não tinha nenhum contato com Walter desde a infância e que estava tão confuso quanto ele. Depois da conversa com Mark, minha cabeça estava a mil. Tentei pensar em alguma explicação lógica para essa herança. A possibilidade mais óbvia parecia ser algum tipo de ligação biológica. Será que Walter poderia ter sido meu pai biológico? Talvez um doador de esperma? Decidi confrontar minha mãe com essa teoria. A reação da minha mãe foi inesperada. Ela ficou extremamente defensiva, insistindo que não havia absolutamente nenhuma ligação biológica entre Walter e mim. Ela me garantiu que meu pai, que faleceu há 4 anos de um ataque cardíaco, era definitivamente meu pai biológico. Quando insisti por qualquer outra explicação para a herança, ela afirmou que não fazia ideia do motivo pelo qual Walter faria algo assim. A herança mudaria a vida da minha família. Significaria quitar nossa hipoteca, criar um fundo universitário para nossa filha e garantir segurança financeira para o futuro. Mas as circunstâncias tornavam a decisão complicada. Mark já havia me informado que pretendia contestar o testamento, algo que eu conseguia entender do ponto de vista dele. Fazia muito mais sentido que o filho de Walter herdasse o patrimônio dele do que um conhecido de infância sem qualquer vínculo recente. A posição da minha mãe era clara. Ela achava que eu não deveria aceitar o dinheiro. Continuava repetindo que aquilo só podia ser algum tipo de erro, citando os 20 anos sem contato. Rachel, no entanto, pensava de forma diferente.
Apesar das circunstâncias estranhas, ela ressaltou que eu havia sido legalmente nomeado beneficiário em um testamento válido e que seria uma grande imprudência recusar uma quantia capaz de mudar nossas vidas. Entrei em contato novamente com o advogado em busca de mais informações. Ele confirmou que o testamento não havia sido alterado havia vários anos, que Walter havia incluído meu nome de forma específica e que o próprio advogado tinha sido uma das testemunhas quando Walter fez essa inclusão. Ele me garantiu que não se tratava de um erro, embora admitisse não saber os motivos de Walter. Essa herança criou uma fissura entre minha mãe e nós. Ela se recusa a discutir o assunto, mas continua insistindo que eu devo rejeitar o dinheiro. Mark pretende contestar o testamento, o que pode levar a uma longa batalha judicial. E eu estou preso no meio de tudo isso, tentando entender por que um homem de quem mal me lembro deixaria sua fortuna para mim enquanto praticamente deserdava o próprio filho. Não sei qual é a decisão certa. O dinheiro garantiria o futuro da minha família, mas a que custo? E que segredo estaria por trás da decisão de Walter? Atualização. Primeiro, quero agradecer a todos pelos conselhos no meu post original. Muitos sugeriram que eu investigasse um teste de paternidade, o que coincidia com minhas próprias suspeitas. A pergunta sobre por que Walter me deixou sua fortuna tem me assombrado dia e noite. Depois de muita reflexão, decidi levantar novamente a ideia do teste de paternidade com minha mãe. A reação dela foi ainda mais intensa dessa vez. Ela ficou profundamente abalada, dizendo que eu estava acusando-a de algo terrível e insultando sua integridade. Ela me disse explicitamente para não prosseguir com nenhum teste de DNA. Continuei perguntando se ela conseguia pensar em qualquer outro motivo para Walter ter me deixado sua fortuna, mas ela se fechou completamente e se recusou a dar qualquer explicação. Enquanto isso, a situação com Mark se agravou. Ele entrou formalmente com a contestação do testamento e cortou toda a comunicação comigo. Diante disso, e considerando que ele não me devia nada, decidi não pedir um teste de DNA entre irmãos. Como meu pai faleceu há 4 anos, eu precisava de uma forma alternativa de verificar a paternidade. O irmão mais velho do meu pai também faleceu recentemente, mas o filho dele, meu primo Jack, ainda está vivo. Decidi pedir a Jack um teste de DNA para determinar se eu sou biologicamente ligado ao lado paterno da minha família. No fim de semana passado, minha mãe veio nos visitar. Durante a visita, contei a ela sobre meu plano de pedir o teste de DNA a Jack. A reação dela foi explosiva. Ela ficou furiosa, exigindo saber por que eu envolveria parentes distantes e exporia publicamente dúvidas sobre minha origem. Tentei explicar que precisava desesperadamente de respostas, que esse mistério estava me consumindo. Isso levou a uma discussão acalorada entre nós. Rachel tentou acalmar a situação, mas minha mãe desabou, chorando de forma incontrolável. Rachel fez sinal para que eu saísse de casa e esfriasse a cabeça. Fui caminhar pelo bairro, tentando entender as reações extremas da minha mãe. Quando voltei para casa, encontrei minha mãe com um semblante derrotado sentada no sofá, com Rachel ao lado dela. Rachel fez um gesto para que eu me sentasse. Então minha mãe revelou a verdade, e ela era muito pior do que eu jamais havia imaginado. Ela explicou que ela e Walter haviam crescido juntos, frequentaram a mesma escola e a mesma faculdade e eram melhores amigos. Nunca houve nenhum relacionamento romântico entre eles. Depois que ela se casou com meu pai, Walter e a então esposa dele se mudaram para nossa cidade, e as duas famílias se tornaram próximas. Meu pai e Walter viraram bons amigos, e Mark e eu brincávamos juntos quando éramos crianças. Então, quando eu tinha cerca de 8 anos, algo terrível aconteceu. Walter foi à nossa casa um dia em que meu pai estava viajando a trabalho. Minha mãe estava sozinha comigo, mas eu brincava no meu quarto. Walter fez investidas indesejadas contra minha mãe. Quando ela o rejeitou, ele se tornou agressivo e tentou forçá-la. Minha mãe conseguiu se defender e se trancou no banheiro até que ele fosse embora. Quando meu pai voltou, ela contou o que havia acontecido. Meu pai confrontou Walter e o agrediu fisicamente. Nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Walter provavelmente temia uma acusação de agressão sexual, e meus pais queriam evitar uma situação pública complicada. Minha mãe nunca mais viu Walter depois daquele dia. Alguns meses depois, Walter e sua família se mudaram. O divórcio dele aconteceu mais ou menos na mesma época. Meus pais fizeram um pacto de nunca me contar sobre o ocorrido para me proteger dessa verdade horrível. Quando minha mãe soube que Walter havia deixado toda a sua fortuna para mim, ela ficou horrorizada. Ela entendeu o provável motivo distorcido dele, uma espécie de tentativa equivocada de expiação, mas não conseguia explicar sua oposição sem revelar o próprio trauma. Eu me senti o pior filho do mundo. Minha obsessão com a herança me levou a duvidar da minha mãe e a fazê-la reviver uma das experiências mais traumáticas da vida dela. Eu finalmente entendi a herança pelo que ela realmente era. A tentativa egoísta de Walter de se perdoar pelo que havia feito. Depois de ouvir toda a verdade, minha decisão foi clara. Entrei em contato formalmente com o advogado e iniciei o processo para renunciar a toda a herança. Não quero nada que venha do homem que agrediu minha mãe. Algumas pessoas podem achar que sou louco por abrir mão de 2,2 milhões de dólares, mas minha família é de fato financeiramente segura. Meus pais tiveram bastante sucesso e minha mãe vive com conforto. Rachel e eu temos empregos estáveis e levamos uma vida tranquila. Valorizo infinitamente mais meu relacionamento com minha mãe do que qualquer quantia em dinheiro, especialmente um dinheiro manchado por um ato tão horrível. Rachel apoia totalmente minha decisão. Nós a tomamos juntos depois que compartilhei toda a história com ela.
O dinheiro de Walter não vale a dor que causou à minha família, e eu me recusei a fazer parte da tentativa dele de aliviar a própria culpa. Atualização 2. Já se passou um mês desde que decidi renunciar à herança, e as consequências têm sido complicadas. Eu achava que renunciar seria um processo simples, assinar alguns papéis e ir embora. Acontece que não é bem assim, especialmente quando se trata de um patrimônio tão grande e de uma contestação de testamento em andamento. Quando informei ao advogado sobre minha decisão de renunciar à herança, ele explicou que, por lei, os bens normalmente passariam para o próximo beneficiário ou para os herdeiros de acordo com as leis estaduais de sucessão. Nesse caso, provavelmente seria Mark. No entanto, como Mark já estava contestando o testamento, a situação se tornou juridicamente complexa. O advogado sugeriu que eu conversasse com um advogado próprio antes de prosseguir. Contratei uma advogada especializada em direito sucessório. Ela me orientou que a renúncia à herança poderia, potencialmente, simplificar as coisas, mas não encerraria necessariamente o processo judicial. O tribunal ainda precisaria determinar se o testamento era válido, já que a contestação de Mark alegava influência indevida ou incapacidade mental por parte de Walter. Minha nova advogada também perguntou se eu estaria disposto a fornecer um depoimento sobre meu relacionamento com Walter para ajudar o tribunal a entender as circunstâncias. Depois de conversar com Rachel e com minha mãe, concordei em fornecer um breve relato factual sobre minhas interações limitadas com Walter na infância e a completa ausência de contato por mais de 20 anos. O relacionamento entre minha mãe e eu vem se reconstruindo aos poucos. Após a revelação da agressão cometida por Walter, nós dois precisávamos de tempo para processar nossas emoções. Pedi desculpas repetidas vezes por tê-la forçado a reviver uma experiência tão traumática. Embora ela tenha expressado arrependimento por não ter encontrado uma forma de explicar suas objeções sem revelar toda a verdade, tivemos várias conversas longas sobre o passado. Ela compartilhou mais detalhes sobre a amizade dela com Walter antes do incidente, como eles eram amigos próximos desde a infância, como ele tinha sido o padrinho de casamento do meu pai, e o quanto a traição dele foi devastadora para ambos os meus pais. A agressão não apenas encerrou a amizade dela com Walter, como também afetou a capacidade dela de confiar nas pessoas por muitos anos depois. Durante uma dessas conversas, minha mãe revelou outro detalhe que inicialmente havia escondido. Depois que Walter e sua família se mudaram, ele tentou entrar em contato com ela várias vezes para pedir desculpas. Ela recusou todo e qualquer contato. Anos depois, por volta da época em que eu estava na faculdade, ele enviou uma carta expressando remorso por suas atitudes e pedindo perdão. Ela jogou a carta fora sem responder. Essa foi a última comunicação que ela recebeu dele antes da notícia da morte e da herança. Enquanto isso, entrei em contato com Mark por meio do meu advogado para explicar minha decisão de renunciar à herança. Não compartilhei o motivo completo. Apenas disse que, depois de entender melhor as circunstâncias, senti que o patrimônio deveria, por direito, ficar com ele. Também pedi desculpas pelo estresse e pela incerteza adicionais que toda a situação causou a ele e à família dele. Para minha surpresa, Mark pediu um encontro. Nós nos encontramos para tomar um café em um local neutro, sem advogados presentes. A conversa foi estranha no início, mas aos poucos ficou mais confortável. Mark compartilhou mais sobre o relacionamento complicado que teve com o pai, os anos de contato esporádico, os aniversários e feriados perdidos, a sensação de ser sempre uma reflexão tardia na vida do pai. Ele demonstrou confusão sobre o motivo de o pai ter deixado a maior parte do patrimônio para mim, mas admitiu que o relacionamento deles estava desgastado havia décadas. Optei por não revelar a verdade sobre a agressão. Não era uma história que me pertencia, e contá-la só mancharia ainda mais as memórias já complicadas que Mark tinha do pai. Em vez disso, apenas reiterei que não tinha interesse algum na herança, e que esperava que a questão pudesse ser resolvida rapidamente. Quando eu já me preparava para ir embora, Mark me entregou uma pequena caixa. Dentro havia uma coleção de fotografias, imagens das nossas famílias juntas de quando éramos crianças. Havia fotos de Mark e eu brincando com pistolas de água no quintal, sentados no sofá jogando videogame e soprando velas em um bolo de aniversário. Esses fragmentos de uma amizade de infância da qual eu mal me lembrava me afetaram profundamente. O processo legal continuou avançando lentamente. Minha renúncia foi protocolada no tribunal, mas a resolução final ainda poderia levar meses. Minha advogada estava confiante de que, eventualmente, o patrimônio passaria para Mark, mas processos judiciais raramente avançam na velocidade que gostaríamos. Atualização 3. Já se passaram 6 meses desde a minha última atualização, e estou escrevendo este post final para encerrar este capítulo da minha vida. As questões legais em torno do patrimônio de Walter finalmente foram resolvidas, e tive tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu. Depois que protocolei minha renúncia, Mark retirou a contestação do testamento. Com a minha saída da equação, não havia mais necessidade de questionar a validade do testamento. O tribunal aprovou a transferência de todo o patrimônio para Mark como herdeiro seguinte. Segundo minha advogada, o processo foi agilizado porque tanto Mark quanto eu cooperamos e queríamos resolver a situação. Mark me enviou um e-mail emocionante após a conclusão dos trâmites legais. Ele expressou gratidão pela minha decisão de renunciar à herança, embora ainda não soubesse o motivo completo por trás disso. Ele mencionou que parte da herança seria destinada à educação dos filhos e outra parte a uma fundação de apoio a sobreviventes de violência doméstica.
Essa última escolha pareceu coincidente, mas teve um gosto de justiça poética que eu não poderia compartilhar com ele. Meu relacionamento com minha mãe está completamente restaurado. A situação da herança, por mais dolorosa que tenha sido, acabou nos aproximando ainda mais. Agora temos jantares familiares semanais, e ela passa muito mais tempo com minha filha. Recentemente, ela comentou que está considerando vender a casa para morar mais perto de nós, uma decisão que eu apoio totalmente. Um acontecimento inesperado ocorreu quando minha mãe decidiu iniciar sessões de terapia para lidar com o trauma que havia enterrado por tantos anos. Embora inicialmente resistente à ideia de terapia, os eventos em torno da herança a forçaram a confrontar sentimentos que ela havia reprimido por décadas. Ela já está em acompanhamento com uma terapeuta especializada em trauma há vários meses e relata que isso tem ajudado a encontrar paz. Rachel e eu também tivemos muitas conversas sobre o que teríamos feito com o dinheiro se o tivéssemos aceitado. Essas discussões hipotéticas nos levaram a reavaliar nossos próprios objetivos e prioridades financeiras. Desde então, criamos um plano de poupança mais estruturado, aumentamos nossas contribuições para a aposentadoria e montamos um fundo específico para a faculdade da nossa filha. Embora não tenhamos recebido o ganho inesperado que a herança de Walter teria proporcionado, estamos mais focados no nosso futuro financeiro do que antes. No último fim de semana, mexendo em algumas caixas antigas no sótão da minha mãe, encontrei meu próprio conjunto de fotos da infância. Entre elas, havia várias imagens dos mesmos eventos registrados nas fotos que Mark havia me dado. Ver essas cenas do meu ponto de vista, minha festa de aniversário, um churrasco de verão, um dia na piscina do bairro, trouxe de volta lembranças que eu havia esquecido há muito tempo. Em uma das fotos, estou ao lado de Mark. Nós dois seguramos troféus de algum evento esportivo infantil. Estamos sorrindo para a câmera, com os braços sobre os ombros um do outro. Atrás de nós estão nossos pais, Walter e meu pai, com expressões de orgulho. É estranho olhar para essa imagem agora, sabendo o que aconteceria poucos anos depois, como essas duas famílias seriam destruídas e como os ecos desses acontecimentos nos afetariam décadas mais tarde. Optei por não ficar com essas fotos. Em vez disso, guardei tudo novamente no sótão. Algumas lembranças são melhores deixadas no passado. A herança que poderia ter mudado nossas vidas financeiramente acabou nos transformando de maneiras que jamais imaginamos. Ela trouxe à tona verdades enterradas há muito tempo, colocou à prova os laços familiares e, no fim, nos fez encarar o que realmente valorizamos. No fim das contas, não me arrependo da decisão de recusar o dinheiro. Alguns custos são altos demais, independentemente do valor financeiro envolvido. Quanto a Walter, tentei deixar para trás a raiva que sentia por um homem que mal conheci. Ele causou uma dor imensa à minha mãe e criou um turbilhão desnecessário em nossas vidas com seu último ato. Se a herança foi uma tentativa de manipulação além da morte ou algo completamente diferente, nunca saberei. E por fim, estou em paz com essa incerteza. A vida voltou ao normal. Pagamentos da hipoteca, prazos de trabalho, buscar minha filha na escola, compras de supermercado no fim de semana. É uma vida comum, mas construída sobre bases honestas. E no fim, isso vale mais do que qualquer herança poderia oferecer.